cheguei ao jantar de 30 anos de casamento dos meus pais, um evento que eu banquei, custando exatos $7.500. Assim que entrei, meu irmão ergueu a taça e brindou, aos que realmente importam. Minha tia riu logo em seguida: não deixem os empregados sentarem na mesa principal. Peguei um camarão do prato, sorri, e fui embora. 30 minutos depois, o gerente do restaurante entregou a conta para eles. Eu havia cancelado o pagamento. Foi então que meu celular começou a vibrar: 76 chamadas perdidas, 3 mensagens de voz e uma mensagem da minha mãe. Aquela foi a última vez que tentei de verdade. A última vez que me esforcei para agradá-los. Achei que, se fizesse tudo certo, se tornasse aquela noite especial, eles finalmente me veriam. Não como a decepção que sempre fizeram questão de reforçar. Não como um lembrete de tudo que preferiam fingir que não existia. Mas como o filho deles. O 30º aniversário de casamento deles deveria ter sido inesquecível. E foi. Só que não pelos motivos que eu esperava. Gastei $7.500 para tornar a noite perfeita, uma sala de jantar privativa num dos melhores restaurantes da cidade, cartões de lugar personalizados, arranjos florais sob medida, um quarteto de cordas tocando ao fundo, um jantar de 5 pratos e 2 passagens de primeira classe para o Havaí, que eu planejava revelar no fim. Mas quando cheguei, fui praticamente ignorado. Minha mãe estava ocupada contando para uma amiga como a pele dela parecia ótima sob aquela iluminação. Meu pai me lançou um olhar vago e virou o rosto. Meu irmão brindou olhando direto para mim, aos que realmente importam. Todos na mesa principal riram. Minha tia completou com veneno: criado não se senta na frente. Eu fiquei ali, parado, segurando a respiração. Já estava acostumado com as piadas, os comentários, a maneira como fingiam não notar que eu havia mudado. Mas naquela noite doeu diferente. Talvez porque, mais uma vez, eu tivesse dado tudo de mim e ainda assim não bastava. Peguei um garfo, olhei para ele, sorri e fui embora. Sem cena, sem escândalo. Simplesmente saí. Fiquei no carro, olhando pelas janelas escuras enquanto as luzes da sala brilhavam lá dentro. Esperei até que estivessem no segundo prato. Então liguei para o restaurante, com toda a educação, cancelei o pagamento. Sem escândalo. Uns 30 minutos depois, o gerente me ligou dizendo que minha família não acreditava que a conta não tinha sido paga. Já começavam a discutir com os funcionários. Pedi que ele simplesmente entregasse o valor. Logo meu celular voltou a vibrar. 76 chamadas. 3 mensagens de voz. Uma única mensagem da minha mãe: o que foi que você fez? Desliguei o telefone. Eles só foram liberados depois das 2 da manhã. O restaurante os manteve lá até alguém pagar. Quem salvou a noite foi o primo do meu pai, o Mike, que só fez isso porque já estava constrangido demais com a confusão. Eles não queriam que ninguém soubesse que não podiam bancar aquele jantar. Mas agora todo mundo sabia. Na manhã seguinte, liguei para a companhia aérea e cancelei as passagens para o Havaí. Eles nem sabiam da existência delas, era para ser uma surpresa no final da noite. Em vez disso, contei ali mesmo, para o tio Mike, tia Renée e todos os outros que fingiram não ter rido da piada na noite anterior. Disse que não faria mais doações. Que acabou. Simples assim. Minha mãe tentou dizer que eu devia estar passando por alguma crise. Meu pai me olhou como se fosse me bater. Meu irmão disse que eu precisava de ajuda. Só o vovô Joe falou algo que prestava, disse que eles estavam apenas colhendo o que plantaram por anos. Eles o ignoraram. Ele tem 71 anos, mora com eles e é o único que ainda fala comigo como se eu não estivesse quebrado. Depois disso, fui para casa. Não me despedi. Nem olhei para trás. Isso foi há 2 semanas. E aquela foi a noite em que eu parei de tentar. Quando saí daquele jantar e cancelei o pagamento, algo estranho tomou conta de mim. Não foi arrependimento. Nem alívio. Foi só silêncio. Um vazio quieto, como se tudo que eu tentei consertar entre nós tivesse finalmente morrido. Eu sempre me agarrava a algum fio de esperança, a ideia de que talvez um dia eles mudassem. Mas depois daquela noite, o fio simplesmente se rompeu. E o mais curioso, nem ouvi o som dele partindo.
Pela primeira vez, me senti parado. Em paz, de certo modo. Eles não ligaram no dia seguinte. Nada. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma mensagem, nenhuma explicação, nem sequer aquelas desculpas baratas que eu já esperava. Achei que talvez minha mãe mandasse ao menos uma daquelas mensagens longas cheias de culpa misturada com preocupação falsa. Mas não veio nada. 3 dias se passaram. Então, o telefone tocou. Era o vovô Joe. Ele não perguntou como eu estava. Não puxou o papo. Só disse: eles estão desmoronando. Só isso. Depois completou: eu avisei. Você não chuta um homem quando ele já está no chão e espera que ele banque o jantar. Perguntei se ao menos entenderam o que tinha acontecido. Ele respondeu: não. Ainda acham que você foi dramático demais. Pelo que lhe contou, minha mãe chorou o caminho todo de volta para casa. Não por arrependimento, mas de vergonha. Não por terem me tratado como lixo, mas porque teve que explicar aos amigos por que ficaram presos no restaurante até às 2 da manhã, tentando ver quem ainda tinha crédito no cartão. Meu pai mal falou naquela noite, mas no dia seguinte, culpou minha mãe por ter deixado a situação chegar a esse ponto. Foi assim que lhe disse, como se eu fosse uma bomba relógio em vez da pessoa que vinha pagando tudo em silêncio há anos. O mais patético é que foi o tio Mike quem salvou a noite. Ele pagou a conta de $7.500 sem nem piscar. Minha mãe praticamente implorou a ele. Sei disso porque ele me mandou mensagem no dia seguinte. Você devia ter resolvido isso em particular, Mason. Não na frente de todo mundo. Eu não respondi. Esse é o mesmo cara que, quando perdi o braço, disse que eu devia agradecer por ainda estar vivo. E que, em cada visita depois do acidente, perguntava como era ser meio mecânico. Agora, com a poeira baixando um pouco, começaram a surgir tentativas. Pequenas, quase imperceptíveis. Meu irmão foi o primeiro. Mandou um meme. Um gato derrubando um copo com a legenda Ops em Comic Sans. Então, você tá bem? Só isso. Quase consegui ouvir a hesitação escondida na mensagem. Ele nunca foi bom em disfarçar. Ele esperou alguns dias antes de perguntar se eu tinha cancelado a transferência de $1.000. Eu respondi que sim. Sem justificativa, sem explicação. Só disse sim. Ele não falou mais nada depois disso. Provavelmente achou que, com o tempo, eu iria ceder. Mas eu não cedi. O próximo foi meu pai. Deixou uma mensagem de voz que soava como se alguém estivesse obrigando ele a gravar aquilo. Se você ainda estiver bravo, tudo bem. Só saiba que essa família não é a mesma sem você. Essa foi a tentativa dele de fazer as pazes. Nenhuma menção ao que aconteceu de verdade, nenhum pedido de desculpas, só um lembrete sutil de que eu deveria voltar a cumprir meu papel, calado. E como se tudo isso já não fosse estranho bastante, encontrei uma das amigas da minha mãe, do clube de bridge, no supermercado. Mal a reconheci. Ela veio até mim, tocou meu braço verdadeiro e disse: você partiu o coração deles. Eles não mereciam isso. Falou como se estivesse me oferecendo uma caçarola, com aquela mistura de pena e julgamento mal disfarçado. Não respondi. Só continuei andando, terminei minhas compras e fui para casa. Mas depois aquilo ficou martelando na minha cabeça. Nenhum deles acha que fez algo errado. Na visão deles, o problema sempre fui eu. Eu sou o instável. O ingrato. Aquele que deveria ser eternamente grato por ser tolerado. Essa é a ideia de amor deles, tolerância. Como se tivessem precisado reajustar todo mundo deles para suportar o filho quebrado. E o pior. Durante anos, deixei que acreditassem nisso. Eu mesmo acreditei. Mas eu não estou quebrado. Eu só terminei. Eles ainda não sabem disso. Mas o que aconteceu não foi uma crise de raiva. Não foi vingança. Foi só eu pulando de um navio que estava claramente afundando e que eles se recusavam a admitir que afundava. E algo me diz que eles não vão gostar do que vem a seguir. A viagem ao Havaí era para ser o final feliz.
Uma semana de férias num hotel 5 estrelas, numa ilha que eles sonharam visitar durante décadas. Eu tinha planejado tudo: voos de primeira classe, um bangalô privativo, reservas no spa, jantar ao pôr do sol na praia. Ia ser o grande momento. Eu revelaria depois da sobremesa, logo após os brindes. Talvez isso seja o mais irônico de tudo. Em vez disso, contei sobre os ingressos cancelados no dia seguinte, quando eles ainda estavam se recuperando do vexame no restaurante. Foi na sala de estar da casa do tio Mike. Eu sabia que todos estariam lá: meus pais, meu irmão, a Renee e o próprio Mike. Eles estavam tentando manter o clima calmo, evitando outra cena. Mas não esperavam que eu aparecesse. Entrei, deixei o itinerário de voo impresso na mesa de centro e disse: estas eram as passagens de vocês para o Havaí. Cancelei hoje de manhã. O rosto da minha mãe empalideceu. Ela não conseguiu dizer uma única palavra no início. Meu pai se recostou na cadeira como se estivesse esperando um soco e se preparando para ele. Então minha mãe perguntou por quê. Eu disse a verdade. Falei que não fazia mais sentido continuar dando para pessoas que sempre deixaram claro que eu não era bem-vindo à mesa delas. Disse que queria fazer algo gentil. Algo grande. E eles cuspiram nisso assim que entrei naquele jantar. Podiam ter fingido por uma noite. Só uma. Mas nem isso conseguiram. Tio Mike tentou interromper, entrou com aquele discurso pronto sobre perdão, sobre como família não é perfeita. Deixei ele falar por uns 10 segundos antes de me levantar. Disse que não devia férias a ninguém, nem jantares, nem uma palavra a mais do que eu já havia dito. E que não ia continuar fingindo só para manter a aparência deles. Foi aí que meu pai explodiu. Disse que eu estava agindo como se fosse melhor que eles, como se estivesse punindo a família por algo que aconteceu anos atrás. Começou a listar tudo que fizeram por mim na infância: me alimentar, me colocar na escola, como se isso fosse algum favor extraordinário, digno de medalha. Minha mãe entrou no meio também. Disse que eu sempre fui sensível demais. E agora estava deixando minha amargura arruinar tudo. Eu só olhei para eles e disse: não estou amargurado. Só estou cansado. Eles não entenderam. Eu vi isso nos olhos deles. Não estavam confusos porque se arrependiam. Estavam em pânico porque o dinheiro estava indo embora. O provedor. O que consertava tudo. Aquele que varria a bagunça para debaixo do tapete. Eu. Meu irmão não disse nada. Só ficou ali, deslizando o dedo no celular, como se nada daquilo tivesse a ver com ele. Quase ri. O único que falou por mim, de novo, foi o vovô Joe. Ele olhou para todos na sala e disse: vocês deviam ter vergonha. Ele deu mais essa família com um braço do que todos vocês juntos com 2. Eles o ignoraram. Como sempre. Estava perdendo tempo, mas eu agradeci por dentro. Fui embora logo depois. Não esperei resposta. Não me importei se iam me chamar de ingrato ou frio. Não bati a porta. Não disse adeus. Só saí, deixando eles sentados na própria bagunça. Eles sempre quiseram manter as aparências parecer perfeitos, unidos, bem-sucedidos. Mas a máscara que usavam trincou. E por baixo, não tinha mais nada para esconder. Eles não perderam uma viagem naquele dia. Eles me perderam. Só ainda não aceitaram isso. Levaram exatamente 2 semanas para ceder. Durante 14 dias, silêncio. Nenhuma ligação. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma indireta passivo-agressiva do meu irmão. Nenhuma mensagem dramática da minha mãe. Nada. Eu deveria ter sentido alívio. Mas o que senti foi mais como o ar parado antes da tempestade. Eu conhecia meus pais. Sabia quanto tempo levaria até a fachada ruir. E, bem no minuto exato de uma quinta-feira à tarde, abri a porta da frente e dei de cara com o tio Mike e a René parados ali como se estivessem vendendo seguro. Mike estava com aquele ar irritado, calado, mandíbula travada o jeito que ele sempre faz quando vai pedir algo que não quer dever. René sorria, um sorriso forçado, o tipo que a gente vê em velórios, quando tentam te convencer de que as coisas não são tão ruins quanto parecem. Eles nem pediram para entrar.
Só começaram a falar, ali mesmo. E, claro, foi a Renée quem assumiu a liderança. Claro, eles estão passando por mais estresse do que você imagina, disse Renée, como se estivesse compartilhando algum segredo trágico de família. Eles não estão bem financeiramente. Fiquei em silêncio. Só esperei pela parte que eu já sabia que viria. Ela continuou, dizendo que minha mãe estava pegando empréstimos pequenos com juros absurdos. Que meu pai havia esvaziado o que restava da conta de aposentadoria que, na teoria, ainda deveria durar pelo menos mais 5 anos. A casa estava quase entrando em inadimplência. Eles estavam fazendo malabarismo com as contas, fingindo estabilidade havia meses. O jantar de aniversário foi, na verdade, uma encenação, um espetáculo que deveria provar para a família, e especialmente para mim, que eles ainda estavam bem. Perguntei por que era tão importante me convencer disso. Foi quando o tio Mike, até então calado, finalmente falou. Porque eles esperavam que você continuasse ajudando. Disse isso de forma direta, sem floreios. Se parecessem bem, você não pararia. E ali estava, claro como o dia. Anos de insultos velados, de indiferença, de piadas ácidas disfarçadas de brincadeira, tudo isso enquanto depositavam sem hesitar os cheques que eu enviava. Eles nunca me viram como uma pessoa. Eu era um recurso. Um plano B. Mike desviou o olhar ao dizer aquilo, como se até ele se envergonhasse um pouco. Renée tentou suavizar o tom, como se escolhendo bem as palavras pudesse me dobrar. Mason, não estamos pedindo que você resolva tudo. Só, pense em ser mais gentil. Eles não são más pessoas. São só orgulhosos. Orgulhosos. Aquela palavra de novo. Sempre a usavam como se fosse uma falha bonita, quase heroica. Mas orgulho só é nobre quando não está sendo sustentado pelos sacrifícios dos outros. Respondi que entendia. De verdade, entendia. Mas que eu não era responsável pelas escolhas ruins dos meus pais. E que eu não ia premiar anos de desrespeito só porque o chão finalmente desabou debaixo deles. Eles não discutiram. E isso foi o mais estranho de tudo. Ficaram ali, absorvendo cada palavra. Mike me lançou um olhar que eu não consegui decifrar, algo entre vergonha e ressentimento. E então, simplesmente foram embora. Vi o carro dele sumir pela rua. Sem um obrigado, sem um até logo. Apenas desapareceram. Naquela noite, imaginei como seria a conversa deles ao voltarem para casa. Minha mãe chorando. Meu pai andando de um lado para o outro, culpando todo mundo, menos a si mesmo. Meu irmão quieto, como sempre, fingindo que não tem nada a ver com isso mesmo tendo tirado mais de mim do que qualquer um. E o vovô Joe, sentado na cadeira de sempre, provavelmente tentando falar razão e sendo ignorado outra vez. Mas agora a dinâmica de poder tinha mudado. Eles sentiam isso. Sabiam que eu tinha abandonado o papel que escreveram para mim. Eu não era mais o consertador. Não era mais o estranho tentando comprar o caminho de volta para um lugar à mesa. Eu simplesmente não queria mais fazer parte de uma família que só me considerava quando era conveniente. E o melhor, eu não sentia pena deles. Nenhuma. Na terceira semana, o silêncio parou de parecer castigo e começou a soar como recompensa. Meu apartamento estava quieto. Nenhum telefone tocando. Nenhum drama se infiltrando no meu dia. Nenhuma desculpa maquiada de carinho. Só silêncio. Um tipo de paz que eu não sentia há anos. Então, num domingo de manhã, alguém bateu à porta. Não era o Mike. Não era a Renée. Era o vovô Joe. Eu congelei quando o vi. Ele estava parado ali, apoiado na bengala, com uma pasta de papel pardo debaixo do braço, parecendo alguém que tinha acabado de sair de uma audiência. Respirava com dificuldade, como se tivesse andado mais do que devia. Dei um passo para o lado e o deixei entrar, sem dizer nada. Sentou-se na minha sala como se já tivesse estado ali antes, mesmo sendo a primeira vez. Não perguntou como eu estava. Não fez rodeios. Largou a pasta na mesa de centro. E, por dentro dela, veio o caos. Extratos bancários, faturas de cartão de crédito, cartas de empréstimos, um aviso de execução da hipoteca, cobranças de cheque especial, notificações de dívida.
Reconheci a caligrafia da minha mãe em alguns dos acordos de pagamento. Eles tinham parado de esconder. Pararam até de tentar. Vovô não disse uma palavra enquanto eu folheava página por página daquela tragédia financeira. Eles estão falidos, ele disse, enfim. Não com dificuldades. Não apertados. Falidos. Ele descobriu tudo sozinho. Disse que começou a investigar depois de ouvir mais uma discussão, dessa vez sobre vender o carro ou os brincos de ouro que minha mãe jurava que jamais tiraria do cofre. Meu pai queria esperar. Minha mãe queria me ligar não para pedir ajuda, mas para me fazer entender. Que era, no fundo, o jeito dela de dizer manipular. Perguntei ao meu avô por que ele tinha me trazido aquilo. Cansei de vê-los mentir para você. E de vê-los mentirem sobre você, ele respondeu. E se alguém tinha o direito de saber o tamanho do buraco, era justamente quem viu a escada sendo construída passo a passo, com areia fofa no lugar de concreto. Olhei para o aviso de execução da hipoteca. Eles estavam meses atrasados. A viagem para o Havaí teria segurado a queda por, no máximo, mais um mês. Eu teria tapado as rachaduras de novo, pintado a parede, mas a fundação continuaria podre. Nada naquela pasta me chocou. Nada, até aquela noite. Recebi uma ligação de um número desconhecido. Quase não atendi, mas alguma coisa me fez pegar o telefone. Era Melissa, namorada do meu irmão. Estava desesperada. Disse que ele tinha feito as malas e ido embora. Pegou cerca de $4.000 em dinheiro vivo guardados num cofre, para emergências, e sumiu. Deixou só um bilhete, dizendo que não aguentava mais o clima da casa. Sem endereço, sem explicação. Só desapareceu. No começo, não acreditei. Achei que ele estivesse na casa de algum amigo, fazendo algum tipo de teatrinho. Mas então ela disse algo que ficou na minha cabeça. Encontrei um papel amassado no lixo. Era um bilhete para você. Pedindo dinheiro. Estava arriscado. Como se ele soubesse que você não ia ajudar dessa vez. Ele nem tentou. E isso foi o mais inesperado. Por anos, ele nunca hesitou. Sempre vinha a mim primeiro, até antes de contar aos nossos pais que tinha se metido em alguma encrenca. Fui eu quem salvou ele do despejo, das prestações do carro atrasadas, de uma fase de apostas que ele jurava que era só brincadeira. Mas agora ele sabia. Sabia que a resposta seria não. Não pediu. Apenas pegou o que sobrou, e fugiu. E deixou todos para trás. Quando desliguei, fiquei sentado ali. Pensando em como tudo parecia visto de fora. Meus pais, sentados numa casa que não podiam mais pagar, tentando esconder uma verdade que já estava escancarada. Meu irmão, pegando o que restava e sumindo. Tio Mike e tia René recuando quando perceberam que não havia mais ninguém de quem tirar proveito. E o vovô Joe, sozinho com eles naquela casa em ruínas, vendo tudo desmoronar sem mais mover um dedo. Eles construíram aquilo. Todos. Cada um deles colocou um tijolo nessa bagunça. E, pela primeira vez, não conseguiram contornar a situação. Não podiam me culpar. Não podiam distorcer os fatos e me transformar no filho ingrato. Eu tinha arrancado a ilusão. E foi isso que realmente os feriu, não saber viver sem ela. Algo me dizia que talvez nem conseguissem sobreviver sem ela. 3 semanas depois do jantar, meu telefone vibrou com um lembrete de calendário que eu havia esquecido de deletar. Voo dos pais para o Havaí, 9 horas. Fiquei olhando para a notificação por um tempo. De pé na cozinha, com uma xícara de café na mão, assisti a tela acender e apagar. Parecia algo de outra vida. Como se eu estivesse vendo uma versão antiga de mim mesmo, alguém que acreditava que merecia o paraíso depois de uma vida inteira de fome emocional. Naquela manhã, em vez de estarem indo para o aeroporto, meus pais estavam numa loja de penhores, vendendo o relógio do meu pai e a aliança de casamento da minha mãe. Eu nem precisei imaginar. O vovô Joe me contou na noite anterior. Ele também tinha chegado ao fim da linha. Ligou e disse: eles estão cavando um buraco com colheres, e se perguntando por que não conseguem sair. Depois acrescentou: tô indo embora semana que vem. Já garanti um apartamento. Eles que gritem um com o outro sem mim. Eu ri.
Não porque fosse engraçado, mas porque ele estava falando sério. A família estava desmoronando, e eu não estava mais lá para servir de cimento. Mas o que me pegou mesmo de surpresa aconteceu no dia seguinte. Eu estava no trabalho, no meio de e-mails, quando a recepção me chamou no ramal. Tem uma mulher aqui perguntando por você. Não quis dar o sobrenome. Fui até lá, e era ela. Minha mãe. Sozinha. A maquiagem mal feita, como se tivesse chorado ou nem se dado ao trabalho de se olhar no espelho. Estava usando um moletom que eu não reconheci e tênis velhos. Sem bolsa. Sem aliança. Parecia a mãe de outra pessoa. Alguém que não sabia ao certo como tinha parado ali. Acompanhei-a até a porta. Ela perguntou se podíamos sentar, e fomos até um banco de concreto sob o estacionamento. Ficamos ali. No início, ela não disse nada. Só olhava pro chão como se esperasse que o asfalto soprasse um roteiro. Então começou. Disse que a casa havia sido oficialmente tomada. Tinham 30 dias para sair. Meu pai estava bebendo mais, parou de procurar emprego havia meses. Ela encontrou faturas de cartão em nome dele, nomes que ela nem reconhecia. Estavam dormindo em quartos separados, quase não se falavam. O vovô Joe já tinha feito as malas e ido embora. Meu irmão ainda não tinha dado sinal de vida, e a polícia já tinha ligado 2 vezes com perguntas. Ela não sabia onde ele estava. Estava com medo de que ele tivesse se afundado mais do que todos pensavam. Então ela disse aquilo que eu nunca imaginei ouvir da boca dela. A gente precisa de você, Mason. Só por um tempo. Olhei para ela. E, pela primeira vez, não senti culpa. Nem raiva. Nem desejo de vingança. Só, clareza. Por anos, me dobrei em 1000 para ser útil, generoso. Perdoador. Paguei contas com uma mão enquanto fingia que as piadas, a condescendência, a ausência de respeito básico não me machucavam com a outra. Engoli tudo, esperando torcendo para que um dia olhassem para mim e vissem mais do que o que eu perdi. Mas eu não era filho para eles. Eu era a solução. E agora que a solução desapareceu, tudo desabou. Olhei nos olhos dela e disse, com calma: eu não vou ajudar. Nem agora. Nem depois. E completei. E não é por vingança. Eu só não queria mais fazer parte do plano de sobrevivência deles. Disse à minha mãe que ela teria que aprender a viver sem depender de alguém que, na verdade, nunca teve apoio dela. Os olhos dela ficaram perdidos, meio vidrados, e então ela fez mais uma pergunta. Você nos odeia? Respondi. Não. Mas também não amo vocês. Pelo menos, não do jeito que vocês imaginam. Falei com calma. Amor exige presença, esforço, algum reconhecimento. O que vocês me ofereceram foi um contrato de conveniência, não uma conexão de verdade. Ela apenas assentiu. Não sei se entendeu. Acho que só não sabia mais o que dizer. Então se levantou e foi embora. E desde então, nunca mais a vi. 2 dias depois, recebi uma carta sem remetente, mas reconheci a letra na hora. Era do meu irmão. Mason. Eu não perguntei porque já sabia a resposta. Você deixou claro. Aceitei o dinheiro. Não me orgulho disso, mas precisava de um novo começo. Tô trabalhando na construção civil no Arizona. Nada de luxo. Só trabalho. Sem mais mentiras. Sem mais bagunça. Você não me deve nada. Mas espero que um dia a gente consiga conversar de verdade. Dylan. Sem desculpas. Sem se fazer de vítima. Mas foi a coisa mais honesta que ele já me escreveu. E assim terminou a história. A casa foi embora. Eles se mudaram para Ohio, para a casa de um primo da minha mãe que eu não vejo desde os meus 10 anos. Mike e René sumiram também e pararam de atender ligações assim que souberam que talvez tivessem que assinar algum documento sozinhos. Vovô Joe agora mora a 10 minutos de mim, num apartamento pequeno, com uma torneira que pinga sem parar e uma varanda de frente para a rodovia. E ainda assim ele diz que é o melhor lugar onde já viveu. A gente almoça junto 2 vezes por mês.
Ele sempre insiste em pagar. E eu? Me voluntariei num centro de apoio a traumas. Não para ser nobre, mas porque faz bem conversar com gente que perdeu algo de verdade e seguiu em frente. Gente que não finge estar ancorada. Que não trata a dor como algo inconveniente. Gente que não apenas tolera quando você volta quebrado, mas olha nos seus olhos e diz: Você ainda tá aqui? Eu também. É isso que eu sempre quis. Não aplauso. Nem admiração. Só ser visto. E agora, enfim, não estou mais com eles, mas estou comigo. Sozinho, sim. Mas inteiro. Mini atualização. Domingo passado, sentei na varanda do vovô Joe com um café numa mão e um donut meio seco na outra. Ele não guarda muita comida em casa, diz que é desperdício para um homem só. Ficamos lá, só ouvindo o barulho dos carros na rodovia. Um silêncio confortável. Até que, do nada, ele disse: Engraçado como a vida fica tranquila quando a gente para de implorar para ser ouvido. Não respondi. Só assenti com a cabeça e olhei o céu mudando de cor sobre os telhados. Não recebi ligação nenhuma naquele dia. Sem emergência. Sem drama. Sem culpa. Só silêncio. E, pela primeira vez, eu não fiquei esperando que isso acabasse.